Estou aqui representando o grupo 1, sou o Homero, a gente vai apresentar eu e a Carol Chapina, né? E nós vamos falar sobre a leptospirose, que é uma das principais causas de febre hemorrágica no Brasil, tá? Os integrantes do grupo 1, nós vamos ter, então, a Amanda, o Caio, a Camille, o Carlos, a Carolina Chapina, a Carolina Davi, a Carolina Buchignani, a Carolina Camargo, a Eveline, o Gabriel, a Gabriele, eu, Homero, e a Isabela Malerba. Bom, nós vamos seguir basicamente esse roteiro, né? Então, começando, falando dando um geral sobre a leptospirose, né? Introdução, etiologia de transmissão, fisiopatologia, quadro clínico, né? E depois a Carol vai começar a falar sobre o diagnóstico, tratamento e manejo, complicações, prevenção, prognóstico, e no final nós vamos apresentar as nossas referências. Então, um pouco sobre a introdução, né? Um pouco sobre o geral da leptospirose. A gente sabe, né, que a leptospirose ela é uma zoonose infecto-contagiosa, né, que tem uma importância mundial. Ela vai ser causada pelas bactérias do gênero Leptospira, né? E essa bactéria, esse gênero Leptospira, ela vai ter mais de 250 sorovariedades que são patogênicas ao ser humano, tá? Ela vai ser transmitida, então, por contato, ou contato direto ou contato indireto, com a urina dos animais infectados. Geralmente, esses animais são os roedores, né? O rato de esgoto, por exemplo, né? São os mais associados a essa transmissão, né? Mas e aí pode acometer tanto os seres humanos como outros animais, tanto domésticos ou silvestres, tá? A leptospirose, né, como a gente já está falando sobre febres hemorrágicas, a leptospirose ela é uma doença febril que vai ter um início abrupto, né, um início muito de repente. E o espectro clínico vai variar bastante, né, desde quadros pouco sintomáticos, né, com poucos sintomas, quadros leves, né, e evolução, né, aparentemente benigna, mas também podemos ter formas graves da leptospirose, né, uma leptospirose ictérica, por exemplo, que é o caso da síndrome de Well. Tá? A incidência e risco significativo de letalidade vai depender do tipo de leptospirose, né? O tipo de infecção que acometeu, né? Qual foi a transmissão, qual foi a infecção, se foi a ictérica ou a anictérica, né? Ou seja, formas graves, elas podem causar, né, cerca de 50% de letalidade. A ocorrência está relacionada, então, às condições precárias, né, tanto de infraestrutura sanitária e também à infestação de roedores. Ou seja, uma coisa liga até a outra. Né? Então, se eu tenho uma condição precária, né, de infraestrutura sanitária, isso pode atrair, inclusive, né, a visita de roedores nesses ambientes, e isso possibilita, né, e facilita a infecção, né, a ocorrência da leptospirose. É um problema de saúde pública no Brasil e também em outros países tropicais em desenvolvimento, principalmente, devido à alta incidência nas populações que vivem em grandes aglomerações urbanas, né, nas cidades grandes e metrópoles, por exemplo, e a estrutura sanitária é inadequada. Né? Então, embora a gente tenha rede de esgoto, saneamento básico nas grandes metrópoles, né, nas grandes aglomerações urbanas, a gente sabe que nas periferias, por exemplo, existem locais que não têm essa estrutura sanitária adequada e isso possibilita a infecção, né, e a incidência da leptospirose. Esses fatores, né, associados às estações chuvosas, inundações, enchentes, né, a falta de estrutura para receber uma chuva muito forte, por exemplo, né, vai favorecer a disseminação e a persistência dessas bactérias, né, das lectospiras, que vão ficar no ambiente, né, e predispor o contato do homem a esses patógenos, né, através das águas contaminadas e facilitam a incidência e a ocorrência dos surtos, né, aumentando então a incidência, né, dos surtos de leptospirose, né, às vezes em 10 vezes mais. Sobre a epidemiologia, né, a gente vai ter uma distribuição então mundial, né, ou seja,
É uma doença de relevância global, afetando países desenvolvidos e em desenvolvimento, né? Então, por mais que seja mais comum em países tropicais, países com grandes inundações, países em desenvolvimento, mas ela também vai afetar países desenvolvidos, né? Por questões de aglomerações urbanas e infestações de roedores, principalmente. A carga da doença é alta em regiões tropicais e subtropicais. Por quê? Porque local quente, local úmido, com alta incidência de chuvas, isso possibilita inundações e problemas, né, e contato indireto com, com essas bactérias, né, com a leptospiras, através da urina dos roedores, né, por causa de esgoto, rato de esgoto, entre outras formas, né, de infestação. No Brasil, a leptospirose ela vai ser endêmica, né? Ela é endêmica e ocorre epidemias especialmente nos períodos chuvosos, porque nesses períodos chuvosos que vão acontecer as enchentes, principalmente nas capitais e regiões metropolitanas, como eu já venho repetindo, né, desde o slide anterior ali. A letalidade média é de 10%, então quando a gente soma os casos, né, tanto leves como graves, a letalidade média vai ser em cerca de 10%, que já é uma letalidade alta. Mas pode chegar até 50% quando a gente tem casos graves, né? Que é o caso da síndrome de Well, por exemplo. Aqui a gente vai ver que é uma letalidade de 10 a 15%, mas a gente pode chegar a níveis de 50% de mortalidade. No Brasil, a gente vai ter uma maior incidência entre homens de 20 a 49 anos. Aqui a gente trouxe alguns estudos que trazem alguns dados importantes, né, sobre essa infecção no Brasil. Então, entre 2007 e 2017, nesses 10 anos, entre 2007 e 2017, foi identificado cerca de 42 mil casos de leptospirose confirmados, com a média, então, anual de 3.846, né, mais de 3 mil casos por ano. E uma prevalência, quase 4 mil casos por ano. Então, uma prevalência de 1,9, né, 2 casos a cada 100 mil habitantes. E principalmente nas regiões sul e norte, tá? Então, a gente vê que existe uma diferença entre região sul e norte, e não é porque existe essa diferença que a leptospirose não vai estar presente nas duas, tá? Então, não tem muito a ver com essa discrepância geográfica, mas sim com o saneamento básico, com o risco de enchentes, enfim, chuvas, entre outros fatores. Teve um outro estudo, então, entre 2012 e 2022, também de 10 anos, que aí a gente viu que cerca de 35 mil casos foram notificados no Brasil. Então, a gente vê que 2007 a 2017, 10 anos, foram 42 mil casos. Por mais que 2012 a 2022 a gente vai pegar um período ali de 5 anos, entre 2007 e 2012, entre 2012 e 2017, quer dizer, que abrangem os dois estudos, a gente vê que nesses 10 anos diminuiu a quantidade de casos que foram notificados no Brasil. E a maior incidência, diferente do outro estudo, foi no Sul e Sudeste, porque, principalmente em jovens, em adultos jovens e pessoas com menor nível de escolaridade, e né, porque nesses locais, no Brasil, é que a gente vai ter os maiores centros urbanos, as maiores aglomerações urbanas e a maior possibilidade de infecção através, né, da infestação de rato de esgoto, por exemplo, nesses centros. E enchentes também. E a gente vai ver também, a gente viu, né, nesses estudos, um que falou sobre as inundações no Rio Grande do Sul, né, do ano passado. Então a gente viu que no Rio Grande do Sul teve inundações muito graves no ano passado, e nesse período de inundação, né, foi relacionado então a eventos, ao aumento de casos, né, de leptospirose, ou seja, foram confirmados 265 casos em um mês naquela região, né, com predominância de homens entre 40 e 59 anos, baixa escolaridade e exposição urbana. Tá? Então, a enchente ali foi um fator que aumentou, né, o risco, né, e aumentou a incidência da leptospirose naquela região. Então, sobre etiologia e transmissão, a leptospirose é uma zoonose causada por espiroquetas do gênero Leptospira, né, essa bactéria, que são patogênicas ao ser humano. As cepas mais frequentes envolvidas são a da espécie Leptospira interrogans, que vai possuir diversos sorovários. Entre os diversos sorovários, o Icterohemorragiae
é responsável por aproximadamente 70% dos casos graves, né? Esse micro-organismo, né, as leptospiras, elas possuem dupla membrana, então ela pode agir, né, vai ter características tanto de micro-organismos gram-positivos como de gram-negativos, né, e adapta-se bem a ambientes aquáticos úmidos, sobrevivendo inclusive em águas ou lamas contaminadas. Nas áreas urbanas, os principais reservatórios vai ser os roedores, então a gente tem como reservatório os roedores nos centros urbanos, mas também é possível, né, em áreas rurais, e aí a gente vai ter outros tipos de reservatórios, né, por exemplo, cães, suínos, bovinos, equinos, ovinos e outros mamíferos também, que podem servir de reservatórios desta bactéria. Esses animais, então, eles vão eliminar essas leptospiras, né, essas bactérias, pela urina, durante longo período, né, porque eles não vão estar sendo tratados, e aí vai propagar a bactéria naquele solo e, consequentemente, também numa água. O homem, ele vai ser, então, um hospedeiro acidental, ou seja, né, através da transmissão, né, ao homem, por meio destes hospedeiros, né, desses reservatórios animais, mamíferos aí, que vão ter contato mais direto, né, o homem ele vai ser um hospedeiro acidental, não é um hospedeiro comum, mas ele acaba sendo acidental quando ele tem contato com as áreas que são contaminadas. Então, eles vão se infectar, né? O ser humano ele se infecta ao entrar em contato com a água, principalmente lama ou solo contaminado pela urina desses animais. A penetração do patógeno vai ocorrer por meio de soluções de continuidade na pele, ou seja, quando tem corte, feridas, mucosas expostas, assim, ou, né, pode acontecer da infecção acontecer mesmo com a pele íntegra, né, permitindo a entrada da bactéria após imersão prolongada na água. Então, não é porque não tem uma exposição, né, de continuidade ali na pele, como feridas ou contatos diretos, cortes, né, contato direto com a mucosa, por exemplo, que não existe essa facilidade da entrada do patógeno na corrente sanguínea, tá? Quando fica mesmo com a pele íntegra, quando tem uma grande exposição por bastante tempo na água contaminada, também acontece essa transmissão, né? O patógeno também pode penetrar e atingir a corrente sanguínea. A transmissão entre as pessoas é rara e, né, em questão de epidemiologia, acaba sendo desprezível, né? Então a gente tem mesmo como transmissor, como reservatório, os animais, né, principalmente os roedores em centros urbanos, mas também outros animais mamíferos que podem, né, ser esses transmissores. A transmissão, então, no ser humano, ela pode ser direta ou indireta. Ou seja, direta quando o ser humano ele vai ter contato direto tanto com a urina do animal infectado ou com tecidos infectados do animal que estava ali. Então, há pessoas que manipulam esses animais, né, ou recolhem animais mortos e não sabem, né, não utilizam equipamentos de proteção para fazer esse recolhimento desses animais e acabam tendo contato com a urina do animal, né? É um tipo de transmissão direta, ou seja, diretamente do local de contaminação, do animal contaminado, vai ser transmitido para o ser humano, ou seja, é uma transmissão direta. Já a transmissão indireta vai acontecer através de meios contaminados, ou seja, por exemplo, enchentes, né, em que a pessoa não vai ter um contato diretamente com o animal, mas a água, por exemplo, vai entrar em contato com o animal ou vai receber essa urina contaminada e aí o ser humano vai lá e entra em contato com essa água contaminada, ou seja, uma transmissão indireta, tá? Então, durante chuvas intensas, enchentes, a urina vai misturar a água das ruas, esgotos, solos, formando um foco ambiental de infecção. Então, por esse motivo, as enchentes precipitam surtos de leptospirose, podendo aumentar a incidência, né, da doença em dezenas de vezes. Como a gente viu lá no caso do Rio Grande do Sul, a incidência aumentou por causa do período chuvoso, das enchentes e do contato que a pessoa teve com a água que estava contaminada com a leptospira. A gente também vai ver que a transmissão pode estar associada a exposições ocupacionais, né, e recreacionais,
em ambientes insalubres ou alagados, tá? Então, entre os grupos mais vulneráveis vai ter os trabalhadores agrícolas, de esgoto, garis, veterinários e bombeiros, além de pessoas que frequentam rios, lagoas ou piscinas naturais em áreas de risco. Então, quando a gente vai falar da fisiopatologia, né, temos que falar assim que a leptospira, né, no organismo vai ocorrer por meio de penetração da pele lesada ou de mucosas. Então, a gente viu na transmissão que a gente vai ter a penetração dessa bactéria na corrente sanguínea através desse contato com a pele lesada, com as mucosas, mas a gente viu também que quando a exposição ela é prolongada, também a pele íntegra pode pode ser transmitido, né, pode ser penetrado a bactéria através dessa pele íntegra, tá? Mas comumente é mais em pele lesada e mucosas. A gente vai ter então duas fases, né? Primeira fase séptica, que é uma fase que vai durar entre cerca de 8 dias, né? Pode durar de 5 a 14 dias, mais ou menos, né? Então a gente coloca uma média aí de 8 dias de fase séptica, né? Que vai ser a disseminação hematogênica intensa, com grandes quantidades de leptospiras e circulantes na corrente sanguínea, né? Nessa fase é quando acontece o período de febre muito intensa. Então a clínica maior, a gente vai ver no quadro clínico, é quando acontece a fase séptica. Então, essa primeira fase de infecção, de infestação da corrente sanguínea, é quando a gente vai ter uma maior clínica da leptospirose, né? Vai ter uma ausência inicial de resposta inflamatória significativa. Após a fase séptica, a gente vai ter a fase imune, né? Então a gente vai ter acometimento das barreiras vasculares. Então, nesse período, as leptospiras atravessam capilares e alcançam o interstício. Essa passagem ocorre entre células endoteliais ou dano direto à membrana endotelial induzido pelo patógeno. Então, vai ocorrer a invasão dos epitélios, incluindo os túbulos renais. A gente vai ver que os túbulos renais eles acabam sendo um dos piores locais ali, né, onde a gente vai ter maior infestação, maior problema, né, da leptospirose, e aí vai facilitar a colonização, né, no lúmen tubular. Vamos ter então uma lesão central, né? A lesão central significa que a gente vai ter dano a membranas celulares. Então, as leptospiras elas são encontradas aderidas à membrana das células endoteliais e parenquimatosas, no citoplasma e núcleo das células, evidencia lesão direta e agressão celular. E a gente vai ter dano vascular, através da desorganização da barreira epitelial. Então, as leptospiras, elas vão ligar, então, a veia caderina, que é a caderina vasculoendotelial, que é uma proteína essencial para a ligação, para a adesão célula a célula do endotélio, certo? A ligação ocorre por meio de adesinas bacterianas, levando à ruptura das junções endoteliais, ao aumento da permeabilidade capilar e extravasamento de plasma e as hemorragias, né? Aí a gente vê de onde vêm as hemorragias. Alterações nas estruturas do endotélio infectado, então a gente vai ver a formação de gaps intracelulares, como a gente pode ver nessa imagem aqui do lado, né? A retração das células endoteliais, também, né, exemplificado na imagem, e a redução da expressão da VE caderina, certo? Esses achados explicam edema e hemorragias. Então, através desses gaps intercelulares e retração das células endoteliais, mais associado, no caso, né, levando à redução da expressão da VE caderina, a gente vai ter maior edema e hemorragia. Alterações adicionadas das moléculas endoteliais, adicionais no caso, redução da CD34, que é o marcador de integridade endotelial, o dano ao glicocálice capilar e aumento das moléculas de adesão, né, como a gente pode ver também na imagem aqui ao lado. As consequências sistêmicas do dano vascular, quais são? Certo? A gente vai pensar em consequência sistêmica. Então, a gente vai ver depois em várias patogêneses, né, de vários sistemas,
Mas a gente tem que considerar, então, uma septicemia hemorrágica, né, dano vascular difuso e predominantemente não inflamatório. E as principais repercussões vai ser hemorragia pulmonar, que é uma das principais causas de morte, choque e falência de múltiplos órgãos, comprometimento renal, hepático e pulmonar. Quando a gente fala de patogênese hepática, tá? Como lesão característica, a gente vai ter a desorganização das placas hepáticas causada pela perda da expressão da ecaderina. Então, a perda da arquitetura hepatocelular, isso vai causar uma disfunção funcional, icterícia, por colestase intrahepática, diminuição da síntese de fatores de coagulação, de albumina e da estratificação do colesterol. A ecaderina é a proteína essencial para a adesão entre hepatócitos. A migração intercelular de leptospiras vão romper junções entre hepatócitos e permite o extravasamento da bile para o espaço sinusoidal, contribuindo para a hiperbilirrubinemia conjugada típica da doença de Well. Tá? Então a gente vai ver que a patogênese hepática não vai ter uma expressão assim de necrose, não acontece necrose hepática. Vai acontecer então uma desorganização, uma perda da arquitetura hepatocelular, fazendo uma disfunção funcional, né? Por isso que a gente não vai ver marcadores de necrose em aumento nessa patogênese. Né? A gente vai ver outras relações, né? No caso, relação funcional na patogênese hepática. A patogênese renal, né, considerando aí, como eu disse, o rim é um dos órgãos mais afetados, né, a leptospirose vai causar perda, né, vai causar uma nefrite túbulo-intersticial, com ênfase na lesão do túbulo proximal, causando perda da capacidade de reabsorção de sódio, magnésio e água. Ou seja, os eletrólitos, a gente não vai ter uma reabsorção desses eletrólitos, né, por causa da leptospirose. Então, clinicamente, a gente vai ter uma IRA, né, uma insuficiência renal aguda, não oligúrica, ou seja, não está relacionado a algum tipo de problema na urina e tudo mais, não é oligúrica. E ela é associada à hipocalemia e poliúria. De patogênese pulmonar, né, o pulmão ele vai causar edemas e hemorragia alveolar, marcantes com preservação relativa das células epiteliais, mas grande dano endotelial. Então, ruptura das junções entre células endoteliais por meio da veia caderina, né, por perda da veia caderina, né, formação de gaps de dilatação capilar, que explica o extravasamento maciço de sangue e plasma nos alvéolos, característico da síndrome de hemorragia pulmonar associada à leptospirose. Então, a gente vai ter uma hemorragia pulmonar aí, né, como principal problema ali da patogênese pulmonar. É uma vasculopatia não inflamatória, no qual o dano estrutural e não infiltrado inflamatório é o principal responsável pelo quadro. Como patogênese muscular, né, as lesões musculares e a formação de vacúolos citoplasmáticos que contribuem para a mialgia intensa, que a gente vai ver que a mialgia intensa é um dos fatores, né, um dos quadros clínicos da leptospirose, e pode evoluir para a rabdomiólise, que são atribuídas à ação de proteínas de superfície da leptospira, principalmente, né, quais? A LP25 e a LIPL32, certo? E os antígenos de leptospira são encontrados no sarcoplasma de fibras musculares e em macrófagos adjacentes, sugerindo ação tóxica direta e resposta inflamatória discreta, mas localizada. E patogênese cardíaca, o coração ele vai pode apresentar, no caso, miocardite, né, quando a gente vê nos casos de autópsia, né, miocardite está bastante ligado às pessoas que morrem por leptospirose, tá? E geralmente acompanhado de lesão vascular segmentada em ramos coronarianos e depósito de antígenos leptospirais no endotélio. A lesão do sistema de condução cardíaca pode contribuir para arritmia e instabilidade hemodinâmica. Então, cardíaca a gente vai ter bastante, né, relação com arritmia e instabilidade. Como quadro clínico,
né? A gente viu, né, que existe vários tipos, né, de clínica de leptospirose, podendo ser, né, uma clínica mais leve, levando a quadros mais graves. Então, o quadro clínico ele vai ter esse espectro maior, né, de quadros leves a quadros mais graves e potencialmente fatais. O período de incubação vai variar, então, de 2 a 30 dias, mas em média cerca de 10 dias a incubação da bactéria. E aí a gente vai ter dois tipos de leptospirose, que vai ser a anictérica e a ictérica, que a gente vai ter a síndrome de Well, certo? A anictérica, então, é um quadro mais leve, e a ictérica são quadros mais graves da leptospirose. Então, começando pela anictérica. A maioria dos pacientes sintomáticos apresenta a forma anictérica, ou seja, a doença pode ser bifásica com a fase aguda ou septicêmica, que são os primeiros 5 a 14 dias, e depois a fase imune, que é mediada por anticorpos. Tá? Mas nem sempre a fase imune e a fase aguda elas vão estar bem definidas, ok? Então, pensando em fase aguda, que é a septicêmica, né? Então, a gente vai ter como sintomas principais o início da febre, né? Uma das principais. A febre basicamente acontece na maioria das vezes nessa fase. Calafrio, cefaleia intensa, as mialgias marcantes, né? Principalmente na panturrilha, na região lombar e nas coxas. Dor retroorbitária intensa, fotofobia, náusea, vômito, diarreia, tosse seca ou produtiva. Sintomas menos comuns a gente vai ter artralgia, dor de garganta e dor abdominal. Né? Às vezes vai ser confundido com colicistite ou pancreatite e às vezes tem até Murphy positivo. Uma manifestação cutânea hemorrágica, né, e bastante frequente é a sufusão hemorrágica e racha macular ou purpúrico. Né? O racho macular ou purpúrico é raro de curta duração. Então, nos casos graves, né, já na fase aguda a gente vai ter hemorragia pulmonar fulminante, insuficiência respiratória e alta mortalidade. O exame físico, né, ou seja, através de uma anamnese bem feita, que a gente vai ver na parte de diagnóstico, a partir da parte de diagnóstico a Carol começa a falar melhor sobre essa parte de como diagnosticar, mas a gente vai ver que uma coleta de anamnese bem feita, né? E um exame físico bem feito já nos dá, né, sinais de pensar em leptospirose como uma causa, né? E um sinal muito importante, né, do exame físico é a sufusão conjuntival, que é uma hiperemia conjuntival intensa, porém sem secreção, o que vai diferenciar então de uma conjuntivite. Então, o olho vai estar vermelho, igual o olho de conjuntivite, mas sem muito edema, sem secreção. Então, isso já me faz pensar em leptospirose. Né? Vai ocorrer na maioria dos pacientes e pode haver hemorragia subconjuntival também. Outras manifestações oculares que a gente pode ter, dor extraocular, hipersensibilidade na musculatura extrínseca do olho, a uveíte anterior que pode evoluir para cegueira, a corioretinite, a neurite óptica, o papiledema. Depois de 5 a 7 dias, vai ocorrer a defervescência da febre, ou seja, a febre baixa, e uma melhora clínica. Essa melhora pode ser definitiva, e aí acaba, ou pode ser seguida depois de 1 ou 3 dias da segunda fase, que é a fase imune, certo? A fase imune, então, que vai acontecer depois dessa primeira fase séptica, ela vai ser caracterizada pela produção de IgM, ausência de leptospiras no sangue e presença delas na urina. Então, geralmente dura uma semana, pode prolongar-se até 30 dias, e em manifestações oculares pode durar mais. Os sintomas sistêmicos podem ser retorno da febre, cefaleia, mialgias, náuseas, vômitos e dor abdominal. A meningite asséptica, né, vai surgir depois da primeira fase, de causa imunológica, então na segunda fase, na maioria dos casos, caracterizando então por cefaleia e rigidez de nuca. Papiledema vai ser raro, e na coleta do líquido cefalorraquidiano a gente vai ver pleocitose neutrofílica e linfocítica, proteína levemente elevada, glicose normal, e pode persistir por até 3 meses essa meningite.
Né? O PCR pode detectar o DNA de leptospira, no LCR no líquido cefaloquidiano em alguns casos. A ictérica, né, que é a síndrome de Well, vai ocorrer de 5 a 10% dos casos sintomáticos e é rápida, multissistêmica e muito grave. A mortalidade está de 5 a 15%, mas pode chegar a mais, como a gente já disse. O quadro clássico é de febre persistente, icterícia intensa, lesão renal aguda e alterações hemorrágicas. Outros achados comuns, a gente vai ter então a sufusão conjuntival também, a miocardite, rabdomiólise e hemorragia pulmonar. E a síndrome da angústia respiratória aguda também é bastante comum. Quando a gente fala então, né, da síndrome de Well, os achados hepáticos, a gente vai ter a icterícia intensa, icterícia escleral intensa, né, na esclera. A gente vai perceber de forma bastante abrupta e intensa também. O predomínio de bilirrubina conjugada, podendo atingir de 60 a 80 miligramas por decilitro. Aminotransferases normais e discretamente elevadas. A insuficiência hepática verdadeira é rara. A hepatosplenomegalia ocorre em 25% dos casos ictéricos, né, dos ictéricos, e a icterícia decorre de injúria vascular, não de necrose hepatocelular. As manifestações renais, a gente vai ter uma lesão renal aguda, oligúrica ou não oligúrica, tá? Nem sempre vai ser oligúrica. Creatinina e ureia aumentam rapidamente na fase imune, pode evoluir para a necessidade de hemodiálise. Então, a função renal vai abaixar, né, causando até uma necessidade de hemodiálise. A hipocalemia é comum e aumenta em 5 vezes a chance diagnóstica. E plaquetopenia ocorre mesmo sem a CIVD e aumenta em 4 a 5 vezes a chance de leptospirose. Pode ocorrer lesão renal aguda sem icterícia em alguns casos. E de manifestações pulmonares, né, a gente vai ter hemorragia pulmonar, que pode evoluir para uma hemorragia mais maciça, dispneia, hemoptise, infiltrados pulmonares difusos, hipoxemia, síndrome da angústia respiratória aguda, né, a tosse e a taquipneia. Cardiovasculares, então, como já dissemos lá no quadro clínico, na fisiopatologia, miocardite com insuficiência cardíaca e choque, né, uma principal sempre vai ter, né, muitas vezes tem arritmias, fibrilação e flutter atrial, distúrbios inespecíficos da repolarização ventricular, BAV, alterações de ST sugerindo pericardite, vasculite com necrose distal, inclusive em crianças. E febre hemorrágica, né, que é uma manifestação grave da doença caracterizada pelo sangramento espontâneo devido à lesão generalizada do endotélio, alterações de coagulação e disfunção de órgãos. Então, vai se manifestar através da hemorragia pulmonar difusa, que é mais grave, dispneia, hemoptise e hipoxemia, pele mucosa, né, petequias, equimose, sangramento gengival nasal, e gastrointestinal, hematêmese e melena, renal, hematúria. Quando a gente está falando, então, de populações especiais, a gente vai ter a gestante. A gestante ela pode mimetizar, então, pré-eclâmpsia, HELP, hepatopatia aguda da gestação, transmissão transplacentária possível e altas taxas de perda fetal, né? Ou seja, 20 óbitos fetais ou abortos em 35 casos. É uma perda fetal muito elevada. Já os imunocomprometidos, né, o imunocomprometido, o curso clínico é semelhante ao de imunocompetente, tá? Casos de leptospirose recorrente já são descritos, né, e em transplantados, maior relação com exposição ambiental do que imunossupressão. Então, não está muito ligado à imunossupressão, e sim assim como acontece com a população, né, imunocompetente, está mais ligado com a exposição ambiental mesmo. Quando a gente tem uma suspeita clínica de leptospirose, né, seja pelo fato dos sintomas nos levarem a crer que trata-se de uma leptospirose, associado aos dados, né, de exposição de risco que a gente vai coletar durante a anamnese, inicialmente a gente vai pedir alguns exames, né, tanto para que a gente possa diferenciar, né, de doenças virais, por exemplo,
quanto para a gente fazer o diagnóstico específico da doença e até mesmo para a gente poder mensurar a gravidade, né, da leptospirose. Então, a gente vai pedir desde um hemograma, né, testes bioquímicos como ureia, creatinina, as bilirrubinas totais e frações, TGO, TGP, gama-GT, fosfatase alcalina, CPK, sódio e potássio. Na fase inicial da doença pode ser sim difícil a gente perceber, né, alterações específicas da leptospirose, né? Muitas vezes os sinais são bem inespecíficos, mas a gente pode usar o leucograma, por exemplo, para diferenciar, né, de uma doença viral, fazer esse diagnóstico com doenças virais, né? Que a gente vai ter algumas diferenciações ali no leucograma, né? Geralmente esses exames, principalmente o leucograma, ele vai ser mais útil após ali o terceiro dia do início dos sintomas. E daí a gente vai conseguir diferenciar a leptospirose, né, de outras infecções virais, agudas e etc. Então, aqui, né, a gente pode encontrar, por exemplo, bilirrubinas aumentadas, as plaquetas diminuídas, né, uma plaquetopenia. O hemograma pode, sim, muitas vezes mostrar uma leucocitose, né, se fosse uma doença viral, por exemplo, ia mostrar uma leucopenia, né, mostra também neutrófilos, desvio à esquerda, aqui na leptospirose. Na gasometria arterial, a gente pode encontrar acidose metabólica, hipoxemia. A gente pode ter ureia e creatinina aumentados, que sugerem uma insuficiência renal aguda. O potássio ele pode estar normal ou pode estar diminuído. A gente pode ter CPK elevada, né? Quando a gente tem a lesão muscular. A gente pode ter TGO e TGP aumentados, né? Eles podem estar normais ou pode estar até 5 vezes mais do que o valor de referência. A gente pode ter anemia normocrômica, fosfatase alcalina e gama-GT, eles podem estar alterados, né, normais mais ou aumentados. No exame de urina, a gente pode encontrar uma baixa densidade, proteinúria, hematúria e etc. Tá? No ECG, a gente pode encontrar sinal de fibrilação atrial, bloqueio atrioventricular e algumas alterações de repolarização. A gente tem também exames sorológicos específicos para leptospirose. E a gente vai dividir esses exames de acordo com a fase da doença. Na fase inicial, né, naquela primeira semana dos sintomas, o exame que é útil nessa fase é o PCR, né? O PCR para leptospirose, né? Todo PCR ele vai avaliar o que? Ele vai avaliar o DNA ali do indivíduo que vai causar a doença, no caso da leptospira. Então, sim, ele encontra o DNA da leptospira no sangue do paciente, o paciente tem leptospirose, tá? Mas ele não é ainda o exame padrão ouro. O exame padrão ouro, para que a gente faça o diagnóstico da leptospirose, é o MAT, que é um teste de aglutinação microscópica. Porque nesse teste a gente vai conseguir observar não só os anticorpos contra a leptospira, mas a gente vai conseguir identificar qual o sorovar, né? Qual é esse sorotipo, qual é o grupo dessa leptospira. E isso é importante epidemiologicamente falando, tá? Só que esse teste a gente não pode fazer ali na primeira semana, porque a gente tem que pensar que é um teste de anticorpos. Se o indivíduo ele acabou de ser infectado, ele está ali na primeira semana da doença, possivelmente ele ainda não tem anticorpos contra a doença. Por isso, geralmente a gente usa esse exame após a primeira semana. Então, primeiro a gente confirma com PCR e depois, né, inclusive o Ministério da Saúde alerta que sempre Ministério da Saúde não, a Organização Mundial de Saúde alerta que sempre que a gente faz um PCR positivo, depois a gente deve fazer esse teste de aglutinação microscópica na semana seguinte para identificar, né, qual o sorovário infectante. A gente tem um outro teste também, que é o IgM-ELISA, né? Mas ele não é o teste padrão ouro, porque muitas vezes a gente tem falsos positivos e falsos negativos.
Então, ele sozinho não ajuda muito. A gente precisa do PCR na primeira semana e depois do teste MAT, que é o teste padrão ouro aí para identificação da leptospirose. E a gente faz diagnósticos diferenciais, como na fase precoce com outras doenças, como por exemplo o dengue, a influenza, né, com a síndrome gripal, malária, riquetioses, né, como febre maculosa, por exemplo, doença de Chagas aguda, entre outras. Na fase tardia da leptospirose, a gente, né, se o paciente já chega nessa fase mais tardia, a gente já pode fazer o diagnóstico diferencial com hepatites virais agudas, dengue hemorrágica, antavirose, febre amarela, malária grave, febre tifoide, uma série de doenças que estão descritas aqui. E agora, né? A gente diagnosticou como que vai ser esse tratamento e o manejo da doença, né? Aqui eu vou trazer primeiramente para vocês alguns sinais clínicos de alerta que na consulta, caso o paciente tenha algum desses sinais, ele precisa ficar internado, tá? Então, um ou mais desses sinais dessa tabela indica, então, a possibilidade de uma gravidade da leptospirose, portanto, ele sugere a necessidade de uma internação hospitalar. Quais são esses critérios, né, essas red flags? É dispneia, tosse e taquipneia, alterações urinárias, né, principalmente a oligúria, né, que é o baixo débito urinário, os fenômenos hemorrágicos, incluindo ali a hemoptise, né, que a tosse seguida de sangramento, escarros hemoptóicos, né, que é o escarro com sangue, a hipotensão, alteração de níveis de consciência, vômitos frequentes, arritmias cardíacas e icterícia. Qualquer um desses sinais indica sinal de gravidade na leptospirose, portanto, o paciente deve ser encaminhado para internação. E aí, a gente tem outros critérios ainda que são de maior gravidade ainda, são os critérios para internação na UTI. Então, se o paciente tem uma dispneia ou uma taquipneia, tá? Frequência respiratória de mais de 28 incursões por minuto, uma hipoxemia menor do que 60, uma pressão de O2 menor do que 60 milímetros de mercúrio em ar ambiente, os escarros hemoptóicos ou a hemoptise, tosse seca persistente, algum infiltrado ao raio-x de tórax, né? Mesmo que não haja manifestação ali de hemorragia pulmonar, uma insuficiência renal aguda, distúrbio hidroeletrolítico, né, e ácido base, que não vão responder à reposição intravenosa do volume ou de eletrólitos, hipotensão refratária a volume, arritmias cardíacas agudas, alteração de nível de consciência ou hemorragia digestiva. E agora, qual é a conduta terapêutica, né? A gente vai iniciar a antibiótico terapia, independente da fase da doença, né? Em que período essa doença está, tá? Sempre antibiótico, porque trata-se de uma infecção bacteriana, né? Mas, geralmente, esse tratamento da antibiótico terapia, ele é mais eficaz, né? Parece ser mais eficaz ali na primeira semana dos sintomas. Então, o que a gente usa? Na fase precoce, para adultos, amoxicilina 500mg via oral, 8 em 8 horas, por 5 a 7 dias. Ou doxiciclina de 100mg, também via oral, 12 horas, por 5 a 7 dias. Lembrando que a doxiciclina não deve ser utilizada em crianças com menos de 9 anos, nem em mulheres grávidas e nem em pacientes que têm nefropatias ou hepatopatias, tá? Nas crianças, o tratamento é com amoxicilina de 50mg quilo dia, via oral, dividido a cada 8 horas, por 5 a 7 dias também. E a gente tem o tratamento específico para a fase tardia da doença, que é para os adultos, o uso de penicilina G cristalina, 1,5 milhões de unidades, endovenoso a cada 6 horas, ampicilina, 1 grama endovenoso a cada 6 horas, ceftriaxona, 1 a 2 gramas endovenoso também a cada 24 horas, cefotaxima, 1 grama endovenoso a cada 6 horas, e a gente tem ainda a alternativa da azitromicina, de 500 miligramas, endovenoso também uma vez ao dia. Para as crianças, nós temos a penicilina cristalina, de 50 a 100 mil unidades quilo dia,
endovenoso também de 4 a 6 doses, ampicilina de 50 a 100 miligramas quilo dia, EV dividido em 4 doses, ceftriaxona de 80 a 100 miligramas quilo dia, em 1 ou 2 doses no dia, e cefotaxima de 50 a 100 miligramas quilo dia, em 2 a 4 doses. Aqui a gente tem o fluxograma, né, desse manejo. Então, o paciente chegou com sintomas que podem ser sugestivos de leptospirose, mas a coleta da anamnese, né, esteve nos últimos 30 dias trabalhando ou residindo numa área com enchente, ou, né, teve essa exposição, aí o que vai ser feito? Né? Vai fazer avaliação clínica, vai avaliar os sinais de alerta, vamos fazer o leucograma, que é super importante para a gente ver se a gente tem uma leucocitose ou uma leucopenia. Em caso de leucopenia, né, os leucócitos menores do que 4.000, a gente já vai partir para investigação de outras doenças, de um diagnóstico diferencial. Desde que os leucócitos estejam normais ou uma leucocitose com esses leucócitos aumentados, aí a gente vai investigar a leptospirose, né, fazendo PCR, iniciar o tratamento, conforme foi falado aqui nos últimos slides. E além do tratamento da antibiótico terapia, a gente tem também um tratamento de suporte, né? Na fase precoce, é a orientação de sintomáticos, né? Uso de sintomáticos, sempre lembrando de evitar o uso de ácido acetil salicílico, justamente porque, além de ser antipirético e analgésico, ele também é antiagregante plaquetário, né? Então, a gente não vai impedir essa agregação das plaquetas, e o que pode facilitar, então, uma hemorragia, que é uma complicação da leptospirose. Então, a gente sempre tem que se atentar a isso. Orientar repouso, uma hidratação adequada, colher os exames para o diagnóstico específico da doença, retorno em 24 a 72 horas, para que a gente faça o acompanhamento, né, da evolução da doença, para avaliar se apareceu algum sinal de alerta, ou pior dos sintomas, né? E além de pedir para voltar com 24 a 72 horas, é super importante a gente também orientar o paciente, né? Dos sinais de alarme, e se ele sentir antes desse período, para que ele também procure o serviço de saúde, isso é extremamente importante. A gente tem na fase tardia também o tratamento de suporte, né? E aí aqui a gente dividiu em áreas mais específicas, de acordo com as manifestações, né? Então, manejo respiratório, a gente vai sempre avaliar sinais de insuficiência respiratória, a frequência respiratória, a presença de cianose, alterações do nível de consciência, vai utilizar uma ventilação mecânica invasiva se o paciente tiver uma hemorragia pulmonar evidente ou uma pressão de O2 menor que 60 milímetros, mesmo após a oxigenoterapia, que a gente tem um objetivo de deixar essa pressão de O2 maior do que 60 milímetros de mercúrio, uma saturação maior do que 90 e uma relação de pressão de oxigênio e pressão e a força de inspiração maior que 200, tá? O manejo sistêmico, né, que é a hidratação inicial, a gente vai fazer soro fisiológico com 500 ml, repetir conforme a resposta do paciente, né, avaliar caso a caso. Caso persista com hipotensão, a gente vai fazer noradrenalina 0,05, vai evitar a sobrecarga hídrica em pacientes com hemorragia pulmonar ou oligúria, porque muitas vezes esse paciente com oligúria, ele está com insuficiência renal aguda, né? Na maior parte das vezes. A gente tem o manejo renal, que é monitorização da diurese, monitorar ureia e creatinina, né? Se a oligúria persiste após a hidratação, a gente pode tentar retardar com furosemida, mas não podemos retardar o início da diálise, né? Se a gente já tem uma insuficiência renal aguda instalada, a gente vai indicar hemodiálise, vai diminuir os níveis de ureia e creatinina. O manejo da hemorragia, né? Se a gente tem uma plaquetopenia grave, ou seja, as plaquetas estão abaixo, menor ou igual a 20 mil, a transfusão tem que ser imediata. Menor ou igual a 50 mil, né? Mais sangramento, a gente vai tentar a transfusão antes de partir
para procedimentos mais invasivos, sempre com passagem de catéter venoso central. Se o coagulograma tiver alterado, mas a gente também tiver associado uma hemorragia maciça, então a gente vai fazer a transfusão do plasma fresco congelado. No manejo cardíaco, eu vou corrigir distúrbios hidroeletrolíticos nas arritmias. Caso persistam, né, eu vou tratar conforme o tipo de arritmia que eu estou encontrando ali. Uma disfunção miocárdica ou um choque cardiogênico, a gente vai usar droga vasoativa com efeito inotrópico, a dobutamina, né, de 5 a 20 por quilo por minuto. A gente tem, como o Homero já falou, né, uma manifestação clássica da leptospirose grave é a síndrome de Verro. Ela é caracterizada por uma tríade, a icterícia, mais a insuficiência renal, mais um comprometimento hemorrágico, geralmente um comprometimento hemorrágico pulmonar, né? Essa é uma forma grave da doença, é uma resposta sistêmica, né, intensa à infecção pela leptospira, que é decorrente da lesão endotelial, da inflamação acentuada e da falência dos órgãos, né, do caso grave da doença. E ela é uma das principais responsáveis pela alta mortalidade que a gente observa nos casos graves de leptospirose. Essas manifestações, elas podem se apresentar ali concomitantemente ou isoladamente na fase tardia da doença. E aí a gente tem na fase tardia, né, essas manifestações hemorrágicas, que podem ser hemorragias no sistema nervoso central, da pele, de mucosas pulmonares. A gente pode ter comprometimento pulmonar, como dispneia, hemoptise, tosse seca, a síndrome de Bell, né, que compõe a tríade que eu acabei de explicar no slide anterior, e a SARA, né, a síndrome da angústia respiratória aguda. A icterícia, ela é um sinal bem característico da leptospirose, né? Ela pode aparecer ali entre o terceiro e o sétimo dia e geralmente indica um prognóstico ruim, tá? Porém, porque ela está mais associada ali, como eu falei agora há pouco, à síndrome de Bell. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, que nem toda leptospirose grave vai cursar com a síndrome de Bell e vai cursar com a icterícia. Por exemplo, uma insuficiência renal é uma complicação, é uma forma grave da leptospirose que não cursa com icterícia muitas vezes. A hemorragia pulmonar também. Então, a gente não adianta esperar somente o paciente ictérico, imaginar que só se o paciente está anictérico, ele não está com uma forma grave. Sim, ele pode ter outras alterações em outros sistemas, e sim, ele pode estar grave, tá? Então, isso é muito importante. A gente tem também como complicação a síndrome da hemorragia pulmonar, né? Nela ocorre uma lesão pulmonar aguda que leva a um sangramento pulmonar maciço, e ela é reconhecida no Brasil como uma manifestação distinta e importante da leptospirose na fase tardia. A letalidade, em geral, da leptospirose, né, é de 10%, mas quando o paciente apresenta hemorragia pulmonar, ela sobe para mais de 50%, tá? As manifestações dessa complicação pulmonar vão se apresentar com tosse, com dispneia, expectoração hemoptóica, e pode ter também cianose, dor torácica e tal. A hemoptise, ela vai denotar uma gravidade, né? E ela pode ser súbita e pode também levar a SARA, né? Síndrome da angústia respiratória aguda. E até mesmo ao óbito. A gente pode, né, ter os outros sangramentos ali nas mucosas, como eu já tinha falado, na pele, no trato digestivo, né, além dos pulmões, né, como a gente falou, a gente pode ter nas conjuntivas, em outros órgãos internos, tá? Inclusive no sistema nervoso central. Esses sangramentos, eles são associados à trombocitopenia. Então, lembra que eu falei que a gente não pode usar, né, medicações com ácido acetil salicílico? Porque essa medicação vai aumentar ainda mais a chance desses sangramentos acontecerem, né? Então, essa é uma forma grave, uma complicação da leptospirose também, esses sangramentos.
A gente tem também insuficiência renal aguda, né, que é uma complicação também importante da fase tardia. Acontece de 16 a 40% dos pacientes. E ela tem uma forma peculiar de insuficiência renal aguda, né? Ela geralmente não é oligúrica e hipocalêmica, porque a gente tem uma inibição da reabsorção do sódio nos túbulos renais proximais. E aí tem um aumento do aporte distal de sódio e, consequentemente, da perda de potássio. Então, durante o estágio inicial, né, dessa complicação, o débito urinário vai ser normal ou vai estar até mesmo elevado, né? Creatinina e ureia vão começar a aumentar, né? Aí o paciente pode sim desenvolver hipocalemia de moderada a grave, e conforme ele vai perdendo, né, o volume intravascular, ele vai desenvolvendo essa insuficiência renal oligúrica, tá? Nesse estágio, o potássio vai começar a subir cada vez mais, e o paciente continua perdendo volume, né? Ele pode, inclusive, desenvolver necrose tubular aguda, e ele não responde à reposição intravascular de fluidos, né? E aí, geralmente, esse paciente ele vai para hemodiálise para poder tratar essa insuficiência renal aguda. Outras manifestações frequentes, né, outra complicação frequente é miocardite, ela pode estar ou não acompanhada de choque, arritmias, que são agravadas por distúrbios eletrolíticos, pancreatite, anemia, distúrbios neurológicos, como confusão mental, delírio, alucinações, sinais de irritação. A leptospirose, ela é uma causa frequente, né, relativamente frequente de meningite asséptica. O paciente pode desenvolver também, embora menos frequente, uma encefalite, paralisias focais, espasticidade, nistagmo, convulsões, distúrbios visuais, neurite periférica, paralisia de nervos cranianos, radiculite, Guillain-Barré e mielite. Os casos da forma pulmonar grave, né, eles podem evoluir para uma insuficiência respiratória aguda, como eu falei, para uma hemorragia maciça, síndrome da angústia respiratória aguda, e muitas vezes ele precede o quadro de icterícia de insuficiência renal, e o óbito vai ocorrer rapidamente, né, até nas primeiras 24 horas. Por isso que é importante a gente não associar a gravidade da leptospirose apenas a icterícia, porque muitas vezes o paciente está com uma manifestação pulmonar, por exemplo. E como que ocorre a prevenção e o controle dessa doença? Então, a gente já viu que é uma doença que é causada, né, pela urina, do rato. Então, a maioria das medidas, elas são medidas ligadas ao meio ambiente, ao saneamento básico, né, melhores habitações, combate aos roedores. Então, primeiramente, a gente fala em combate de roedores, né, com destinação de lixo feita de forma adequada, armazenar os alimentos de forma correta para não trazer esses animais para dentro de casa e etc, né, para a gente tentar mantê-los mais longe possível. Vedação das caixas d'água, frestas de caixas d'água, uma desratização, né, por equipe capacitada, proteger, né, com EPIs trabalhadores expostos, então pessoas que trabalham na limpeza, né, pós-enchente, principalmente, de lama, de entulho, trabalham em desentupimento de esgoto, eles têm que usar botas, luvas de borracha, sempre para se proteger da leptospirose. Consumo de água, né, tem que ser água potável, filtrada, fervida ou clorada, e sempre lembrar de ter um cuidado especial após episódios de enchente, né? Porque pode ocorrer quebra de encanamentos. Evitar contato com enchente, né? Impedir crianças de brincar, de nadar na enchente. A lama de enchente, ela infecta muito, porque ela gruda nos móveis, ela se adere às paredes, ao chão. Então, você recomenda se tirar a lama, né? Sempre com a proteção. Lavar, desinfetar o local com água e hipoclorito de sódio a 2,5%, tá? Porque o hipoclorito, ele mata a leptospira. E ele é recomendado, então, para fazer a desinfecção desses locais e do objeto contaminado. O prognóstico geralmente é bom, né? Sendo que a maioria dos casos são de casos mais leves, de uma maneira mais autolimitada, e os pacientes vão apresentar uma melhora espontânea, né? Mas o paciente que evolui com sinais de alerta, que nós trouxemos aqui,
ele tem uma mortalidade aumentada, né, de 1 a 5%. E ele deve receber precocemente o tratamento para que ele tenha um prognóstico melhor. Porque ele pode evoluir para formas mais graves, e a gente sempre tem que ter um cuidado especial, né, com os idosos e com pacientes com comorbidades. Nas formas graves da doença, nas complicações da leptospirose, a mortalidade pode chegar a 40%, por hemorragia pulmonar, principalmente, como eu já havia mencionado. Essas aqui são as nossas referências. E muito obrigada.